Amigos e amigas da TV Liberdade Bagé, mais uma vez estamos levando até você o Jornal de Bagé, hoje com a presença ilustre aqui nos estúdios, como sempre, e também nos acompanha na bancada o nosso colega Josicar Saraiva para suas considerações iniciais a respeito do programa de hoje, meu caro Josicar Saraiva. Eu quero saudar a todos a nossa audiência, senhores e senhoras, amigos, e dizer que é sempre um prazer a gente estar aqui às quartas-feiras para conversar com as nossas autoridades, com os nossos políticos, com as nossas lideranças importantes. E hoje, como você já estava referindo, temos mais um deles, o nosso amigo particular e também vereador da nossa cidade, o Augusto Lara, um jovem vereador, uma jovem revelação que a gente sabe, pode se constatar na política local e que evidentemente temos muitos assuntos importantes para conversar com ele. Muito bem, Mário Augusto Lara Dias, vereador da cidade de Bagé. Muito obrigado para você, muito obrigado para o senhor, para a senhora, para o jovem que está nos prestigiando com a sua audiência. Meu caro diretor, me permita dizer, hoje é quarta-feira, 24 de junho. Duas datas importantes se comemoram no dia de hoje, meu caro diretor. A primeira data é a data das empresas gráficas. Essa data comemora a celebração da importância das empresas gráficas e de seus profissionais. Esta data teve origem porque está relacionada ao nascimento do inventor alemão Johann Gutenberg, que fez a primeira impressão de um livro, utilizando a técnica inventada por ele em 1455, que possibilitava uma impressão rápida e barata de livros, tornando possível a criação de cópias e sua popularização. Essa invenção é considerada uma das mais importantes da história. Com certeza, né? É um elemento importantíssimo o livro e a distribuição de livro e a leitura de livro pela nossa, especialmente, juventude. Um outro dia que você comemora hoje, meu diretor, é o Dia Internacional do Leite. Hoje é o Dia Internacional do Leite. É comemorado nesta data porque é considerado o mais nobre dos alimentos. O leite tem grande importância na alimentação humana e talvez por isso seja um dos únicos que figura, Josicar, no calendário das datas comemorativas. E essa data, alusiva ao Dia Internacional do Leite, foi criada em 2001 pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação, através da FAO. Muito bem, o programa Jornal de Bagé também é cultura. Muito obrigado, nós temos no estúdio aqui a assessoria do vereador Mário Augusto Lara Dias. Prazer, um amigo que eu reencontro aqui e que nós cruzamos várias vezes lá na Câmara Municipal de Vereadores. Um excelente de um servidor e funcionário. E a colega que me fugiu o nome. Muito bem, Paula, né? Isso, exatamente. Meu diretor, vamos dar início aqui para aproveitar o tempo, afinal de contas não é sempre... E um outro dia eu dizia isso, né? Os estúdios da TV Liberdade, Josicar, têm sido privilegiados. Nós temos feito aqui nesses estúdios importantes e grandes entrevistas com importantes e grandes personalidades, né? Nós poderíamos relacionar diversos. Um outro dia, inclusive, quando estava o prefeito aqui falando, eu disse para o meu diretor, não é para me gambar. A minha esposa me corrigiu, não é gambar, não, mas na campanha era assim, né? Não é para me gambar. Muito bem. Meu caro Josicar, eu vou introduzir o vereador aqui no assunto, para que ele possa tecer as suas considerações iniciais a respeito da sua presença no estúdio da TV Liberdade, a TV da comunidade. Prazer, vereador. É isso aí, prazer aqui, meu amigo Oscarino, poder estar ao teu lado, conversar contigo, também conversar com o Josicar, né, que já estamos mais acostumados através de um outro canal de comunicação, de uma rádio da nossa cidade. Também estar aqui no estúdio com o Eberson, né, que está nos auxiliando e fazendo toda a direção e técnica deste programa, com o Kainan, que está conosco, a Fernanda, enfim,
a todas as pessoas que nos acompanham no nosso programa de hoje, os telespectadores, né, aquelas pessoas que nos seguem também nas redes sociais, pela TV Liberdade Bagé, pelo nosso perfil também, que está transmitindo neste momento esse programa. Muito bom estar aqui, Oscarino, e dizer que não sabia que hoje era o dia do livro, não do livro, mas da impressão, né, do livro, ou seja, que resultou no livro automaticamente. Confesso que é um dos meus vícios. Eu há pouco cheguei em casa, foi tempo de tomar um café, peguei um livro rapidamente para ler também, porque é incrível o quanto a gente desopila, viaja, né? Viaja sem sair do lugar. Então eu estava lendo um livro de Winston Churchill, né, que foi um estadista, o Jovem Titã, o nome do livro. Um pouquinho antes de vir para cá, e depois o Nivaldo passou lá em casa e a gente veio junto. Então, mais uma descoberta, né, que na data de hoje foi a criação, digamos assim, né, do primeiro livro impresso. Não sabia, que bom. E estou muito feliz de estar aqui, de falar com as famílias, com as pessoas, e da gente poder ter uma conversa sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, sobre as coisas que estão acontecendo na atualidade também. Muito bem, meu caro vereador. Antes que o Josicar possa começar a abordá-lo a respeito dos mais diversos temas, e aproveitando a sua presença, com certeza ele vai abordá-lo sobre o seu trabalho no Parlamento Municipal. Mas eu queria fazer uma provocação para nós botar um pouco de pimenta nessa conversa. Pode ser, Josicar? É o seguinte, o senhor integra, e isto é admirável, uma família de políticos. Nós temos o deputado Luiz Augusto Lara, foi vereador pelo PDS, pelo PTB, deputado estadual e secretário de 2 ou 3 governos. 3 governos. 3 governos. A professora Adriana Lara foi vereadora e atualmente secretária de Educação. Se não me engano, a vereadora Adriana Lara, em tempos idos, concorreu à vereança, meteu 3.000 não sei quantos votos por falta de legenda, né? Não teve coeficiente suficiente, ficou de fora, mas depois ela passou, se elegeu, e também vereadora pelo PTB. O vereador Givaldo Lara, vereador e prefeito atualmente. Seu primo, Graziane Lara, vereador, e com certeza deverá concorrer novamente também pelo PTB. Como o senhor é um político, e político tem que ter determinados posicionamentos ideológicos, minha pergunta que cabe, né? O senhor se elegeu integrando a bancada do Partido Democrático Trabalhista, né? PDT, né? O maior defensor do trabalhismo depois de Alberto Pasqualini foi Leonel de Moura Brizola. Hoje o senhor está integrando os quadros do PTB. Certamente essa relação familiar com seus tios, com a sua mãe, lhe deu uma certa orientação para o senhor também seguir esse caminho. E hoje o senhor é um vereador atuante no Parlamento Municipal. Os partidos têm, todos eles, uma base ideológica. Então nós temos aí partido de esquerda, de centro-esquerda, que umas definições que foram criadas ao longo do tempo, de centro, centro-direita e de direita. Qual é o seu posicionamento ideológico político hoje, uma vez que o senhor se elegeu pelo Partido Democrático Trabalhista, que foi o grande defensor dos direitos dos trabalhadores? Oscarino, eu acredito que quando a gente ingressa na vida pública, nós temos uma das primeiras escolhas a fazer é o partido, né? O caminho que nós vamos trilhar. E geralmente a gente escolhe um partido aliando a nossa ideologia, as nossas bandeiras, os nossos princípios, e a gente tenta e acredita que o partido carrega aqueles princípios e aqueles valores que a gente traz de criança e que a gente aprende a fortalecer na vida e a valorizar cada vez mais. Eu, como te falei, né, eu sou filho de professora, né, minha mãe é professora no município há mais de 25 anos, é concursada, e eu sou uma pessoa que gosta da leitura, eu defendo a educação, eu acredito que a nossa educação a nível de Brasil precisa se reinventar, precisa melhorar.
Os governos precisam ter um olhar especial na educação. E eu, antes de concorrer, eu me filiei ao PDT em 2011, né, ou seja, praticamente 10 anos atrás, porque eu entendia, Oscarino Josicar, que naquele momento era o melhor, né, porque nas minhas leituras, né, eu via que tinha uma linha trabalhista e uma linha forte, fortalecida na educação, na defesa da educação, por Alberto Pasqualini, por Getúlio Vargas, por Brizola, né? Então eu escolhi o PDT porque eu via, né, e nós sabemos que a origem tanto do PDT quanto do PTB é a mesma, é a origem trabalhista, né? Então naquele momento eu escolhi o PDT porque me identificava muito com os princípios e com as bandeiras, né, de luta do partido. Bom, lá nós conseguimos fazer, digamos assim, a história no partido, porque o PDT aqui em Bagé há mais de 10 anos não tinha um representante na Câmara de Vereadores, né? E nós, com toda uma dificuldade de uma primeira eleição, né, de uma primeira tentativa, e mesmo num partido sem representação naquele momento, por mais de uma década, nós topamos o desafio, né? Concorri a vereador com 26 anos, numa eleição extremamente difícil, aonde eu estava longe dos meus familiares já por algum tempo, porque a minha mãe concorreu a prefeita em 2012, não se elegeu, foi morar em Porto Alegre, eu estava, né, praticamente só aqui em Bagé, e nós conseguimos, né, com uma votação de 1.211 votos, entrar na Câmara de Vereadores. Bom, de lá para cá se fez todo um movimento de aproximação do PDT com o governo, né, porque nós entendemos que a linha que o governo adota, principalmente na área da educação, é uma linha que eu pessoalmente acredito. Eu acredito que muita coisa se melhorou, né, na educação a nível municipal. Podemos falar no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento Educacional Básico. Podemos falar nas estruturas das nossas escolas, que nós temos mais de 30 escolas revitalizadas em 3 anos de governo. Enfim, podemos falar em tantas outras conquistas, né? No acesso que as nossas diretoras, supervisoras têm na SMED, na Secretaria Municipal da Educação. Então, tudo isso me fez e firmou o meu trabalho norteado pela educação. Bom, algumas questões, Oscarino, digamos que alguns objetivos meu e do partido se afastaram nesse meio tempo, né? Eu com alguns objetivos, o partido com outros. No meu entender, é claro que eu tenho que ouvir o partido, mas o partido também tem que ouvir uma jovem liderança que, após 10 anos sem um líder, conseguiu, através do esforço, do empenho de um colegiado que concorreu, mas da minha equipe também, né, da maneira que nós trabalhamos, e os interesses, né, e os objetivos começaram a se distanciar. Nós entendemos que o melhor era, então, ingressar numa mesma linha, numa linha que a gente acredita que é numa linha trabalhista, só que dessa vez num partido diferente. Eu acredito, Oscarino, que o partido não faça, né, ele não condiz, ele não norteia o princípio das pessoas, até porque tem pessoas boas e pessoas não tão boas assim em todos os partidos. Né, o que importa é a gente estar num local que a gente se sinta bem. Eu fiz muitos amigos no PDT, eu não tenho nenhuma queixa do PDT e as minhas queixas ficaram internas dentro do partido. Eu só tenho que agradecer a todos, aos amigos que fiz, aqueles que levo comigo para a vida, aqueles que me ensinaram muito, a todos eles eu tenho que agradecer, né, que levo com muito carinho. Eu te confesso que quando me filiei ao PDT e me elegi, pela primeira vez, estou no primeiro mandato ao partido, eu pensei que fosse para sempre. Mas, como diz uma música da Cássia Eller, o para sempre sempre acaba. Muito bem, essa saída do vereador, pô, novinho assim, já está com essa habilidade toda. Antes de eu passar para o Josicar, o senhor evidentemente, eu acompanhei em alguns momentos a sua atuação lá na Câmara de Vereadores, o senhor colocava sempre a educação, porque a educação era a bandeira do Brizola, do Alberto Pasqualini, nem tanto lá do Getúlio, né? Mas
E um outro dia aqui, sentado a sua irmã, secretária, sua mãe, secretária Adriana Lara, eu fiz uma pergunta que vai mais ou menos ser parecida com o que eu faço agora. Esta educação que o senhor concorda hoje, né, que está sendo bem executada em Bagé, principalmente em termos de realizações, o senhor acha que a base a ser implantada continua sendo pregada por Paulo Freire? Eu acho que algumas coisas... Sabe que eu ali há pouco um livro do Paulo Freire, a Pedagogia, Autonomia da Pedagogia, e é incrível, eu fazia essa reflexão, Oscarino, é incrível o quanto Paulo Freire Josicar é atual. E vou te dizer que erro em falar que é atual, ele está ainda na frente do nosso tempo. Vê que Paulo Freire, um educador que escreveu alguns livros, é uma coletânea que a esposa dele organizou dos discursos e dos posicionamentos dele na América Latina, esse livro que eu li. E eu leio o livro e eu fico parado, assim, tem folhas que, né, algumas páginas que eu paro e começo a pensar, mas como é que, né, esse educador, esse professor, ele tem os pensamentos que parece que está à frente do nosso tempo, né? Ou seja, ele prega uma educação que gere autonomia no ser, no professor e no aluno, né, de pensar, de se reinventar, e não naquela doutrina em si, né, de aprender aquilo que lhe é passado em sala de aula e ficar naquilo ali. Não, Paulo Freire ele prega justamente para que as pessoas possam transcorrer, né, além dos limites, assim. E eu acredito, Oscarino, te respondendo a tua pergunta, que nós temos um grande desafio, né, que é um desafio de quebrar a intolerância de muitas pessoas. Às vezes uma pessoa ela encarna tanto um posicionamento que ela é incapaz de olhar o outro lado, incapaz de olhar como o outro lado observa. E ela acredita que só aquilo que ela prega, que ela acredita, que ela tem fé, só aquilo que é a saída do mundo e que é o correto. E Deus nos fez diferentes na sua ampla sabedoria justamente por isso, né? Porque não existe apenas uma verdade absoluta. Muitas vezes a verdade, e saindo aqui falando em vida, muitas vezes as verdades são provisórias. E por que eu falo que muitas vezes algumas verdades são provisórias? Porque o que valia até ontem, hoje já não se aplica. Aí se a gente fosse falar, aqui tem vários amigos cristãos, eu sou um pouco leigo na Bíblia, mas leio também a Bíblia. Se a gente vai falar como muitas vezes as verdades são provisórias, pega que o Antigo Testamento não se aplica hoje. O Novo Testamento ele já é totalmente diferente, Josicar, do Antigo Testamento, né? E saindo um pouco da religião, porque é uma parte polêmica, né? Tem pessoas que acreditam em diversas religiões, mas falando na verdade em si, ela é altamente provisória, né? E às vezes as pessoas elas encarnam um posicionamento e se tornam intolerantes. O que a gente vê muitas vezes hoje, e me entristece, Oscarino, não é um debate político de Estado, um debate do que será a educação nos próximos 10 anos, o que será o nosso sistema de saúde, que foi extremamente desafiado, está sendo desafiado nesse momento. Não, é aquele debate por pessoas, né? É aqueles que são Bolsonaros radicais, é aqueles que muitas vezes são Lulas radicais, e aqueles que ficam no meio de tudo isso, né, pensando o seguinte: não, eu não sou nenhum nem outro radical, eu sou o meu Brasil radical, eu sou o meu estado radical, a minha cidade. Então, no momento, Oscarino, que a gente consegue diminuir essa discussão de cores, né, e de pessoas, e a gente coloca aquilo que é maior em primeiro lugar, que é o nosso Estado, né, que é a dignidade humana, que é a justiça social. No momento que a gente faz isso, a gente cumpre o nosso papel social na vida. No momento que a gente fica naquela discussão, que no meu ponto de vista é mesquinha e barata, que é defender partidos ou defender homens, a gente deixa de valorizar aquilo que realmente importa, que são as pessoas, que são o modo que elas vivem, né, e a maneira que elas enfrentam a vida. Então, eu acredito que isso, inclusive, falta no nosso país.
falta líderes nacionais que digam quais são as prioridades do nosso Estado e do nosso país pelos próximos 10 anos. Né? Sabemos que tem municípios, que tem estados que têm dificuldades financeiras, mas nós precisamos saber, e aqueles que ocupam a cadeira de gestor precisam ter um comprometimento, Joscar, com aquilo que é fundamental. Não precisa tu ser um professor, tu ser um doutor para te saber que a educação é fundamental para o desenvolvimento de uma nação. Né? Países que são muito desenvolvidos, eles investem pesado em educação, eles reinventam a educação. Então, acho que todo governante tem que ter esse compromisso. Muitas pessoas, muitas vezes, falam mal do SUS sem saber o que se passa no exterior, na própria Europa, que é rica. Nós, que fomos desafiados, imagina o nosso povo se não fosse um SUS, né? Que muitas vezes não no tempo que a gente deseja, acontece um exame, uma cirurgia, mas está ali, está à disposição, está atendendo aqueles que são desprovidos economicamente. Então, assim, eu acredito sim que as lideranças elas têm que se envolver com um projeto de Estado, né, com um projeto daquilo, Oscarino, que realmente é importante, né, para o crescimento social e para a justiça social. Para que a gente não veja tantas diferenças, né, alguns com tanto e tantos com nada. Parece uma utopia, mas é uma verdade, já que a verdade não é absoluta, é quase absoluta. Josicar Saraiva, meu querido. Bom, já que desenvolvemos com o Augusto o tema educação, e ele tem tido proposto algumas ações para o município na área justamente da educação, com que se preocupa. E a questão, muitas vezes, de competência, se discute, o vereador tem competência para isso, para aquilo, para propor aquilo, aquele outro e tal, no sentido de melhorar. Quais são os seus projetos que você reputa como um dos mais importantes hoje, ocupando uma cadeira no Legislativo direcionado para a área da educação? Sabe, Joscar, que isso era uma questão que nós estávamos discutindo até antes de vir para cá. Estava falando com a minha assessoria. Pelo WhatsApp ali, a gente se comunicando, né, cada um de um lado, assim, mas a gente tratando disso. Muitas vezes a luta ela não é apenas num projeto criado pelo autor do projeto, né? Ou seja, pelo vereador, mas a luta se dá em algumas pautas que é necessário alguém que as defenda, né? Então, tudo que é pauta da educação na Câmara de Vereadores, a gente procura sempre que possível, né, se apropriar, defendê-las, discuti-las, né? Eu me lembro que no primeiro ano, por exemplo, foi uma pauta que nós pegamos muito, que foi na questão do IDEB. Eu, antes de tomar posse como vereador, depois que eu me elegi, mas antes de tomar posse, eu me lembro que eu visitei algumas escolas, eu falei com alguns diretores e eu tinha algumas críticas naquele momento, porque às vezes eu visitei, por exemplo, uma escola que a minha filha, enquanto pequena, estudou, e outras escolas que eu vi tipo um matagal, né, e que faltava uma atenção da secretaria, né, a questão do IDEB, nós que temos uma Unipampa, uma universidade federal, é importante com que os nossos alunos tenham um bom desenvolvimento, né, no seu IDEB, para quê? Que a nossa cidade tenha esse bom desenvolvimento para que os nossos alunos possam aproveitar a Universidade Federal. Bom, eu me lembro que nós levantamos muito isso, Joscar. Isso ocorreu que uma parceria, né, que a Secretaria começou a fazer formações, porque de tanto que a gente levantou, tinha aquela pressão boa, né, que é a pressão política de melhorar o IDEB, de melhorar a estrutura das nossas escolas, porque o aprender é importante, mas o local que tu está aprendendo também é fundamental. Aquilo ali mexe com a autoestima do aluno. Uma coisa é tu entrar num local que está caindo aos pedaços, que está um matagal, que está de qualquer jeito, né, para te estudar, aquele ambiente que já não está muito favorecido. Outra coisa é tu estar num local que está limpo, que está bem organizado, que a grama está cortada, que tem praça de lazer, né, que tem flores plantadas. Então nós levantamos muito essas duas questões no meu primeiro ano de mandato, e eu sempre que pude auxiliei a Secretaria da Educação, né, que foi a questão do IDEB,
né, que nós criticamos os últimos 10 anos, que o índice, a média municipal estava abaixo da média nacional, então criticamos muito e pedimos providência ao prefeito, à secretária que começou a fazer formações, né, e hoje nós temos um IDEB que a cada ano está melhor. E a outra questão é a questão da estrutura das escolas, né? Eu estou sempre... Claro que agora com essa questão da pandemia mudou um pouco o ritmo, né? Mas nós estávamos sempre nas escolas falando com as diretoras, com os professores, regulamentamos uma lei que até então não estava regulamentada, que era a lei dos 40% para professores de anos iniciais, primeiro, segundo e terceiro ano, né? A gente fez uma emenda, regulamentou essa lei na Câmara. Eu me lembro que desde o meu primeiro mandato, nós lutando, puxei isso, e tenho reconhecimento do prefeito a respeito disso, do Vale Alimentação, né, para que as nossas professoras, diretores, funcionários públicos tivessem um Vale Alimentação que fosse digno, né? E é claro que a gente sempre quer mais, as pessoas sempre querem melhorar, mas foi uma conquista. Também um concurso que foi feito, Oscarino, em 2013 para as agentes de saúde. Eu quero mandar um abraço para quem sempre me acompanha nas minhas redes sociais, a Aninha, a Ana Barcelos, minha amiga aqui do bairro Ivone, né, que é agente de saúde no bairro Ivone. A Ana é uma testemunha disso. Foi, acho que, a primeira pauta, inclusive, do meu mandato. A Ana me procurou com um grupo de colegas e disse: Augusto, nós fizemos um concurso em 2013 e até agora não fomos chamadas. E nesse ano, até o final de 2017, vai caducar o concurso, aí não tem mais o que fazer. E eu me lembro que eu fiquei 11 meses cravado, Oscarino Josicar, fazendo ali, conversando com o prefeito, né, reunindo com o prefeito, fazendo audiências, e conseguimos chamar essas 45 agentes de saúde. Então, ao longo do mandato, né, tem conquistas, né, algumas que são projetos, são formalizados, né, onde a gente protocola e tramita na Câmara, como bem o Oscarino sabe, foi um grande parlamentar, foi um grande tribuno, é um grande tribuno. E tem outras pautas, Oscarino, que são pautas que nós defendemos, né? Por exemplo, o IDEB não está sob minha responsabilidade, eu sou legislativo, né? Eu tenho como obrigação fiscalizar, cobrar, mas eu não posso fazer lá, por exemplo, as formações, mas eu posso reunir com a secretária, eu posso reunir com o prefeito, né? Eu posso instigar para que isso aconteça. Eu acredito que isso vem acontecendo ao longo desses meses aí, né? Que são 3 meses que, veja só, nós temos grandes conquistas, né? Grandes conquistas. Essa que eu falei no começo do nosso programa, né? Deste programa, das 31 escolas, eu me lembro que o agora governador Eduardo Leite, quando era prefeito, ele revitalizou 22 escolas. E ele fez uma propaganda agora na eleição do ano passado, do ano retrasado, para governador, que ele tinha revitalizado 22 escolas em 4 anos. Pô, nós, mais de 30 escolas, né? Então, são uma série de conquistas, né, que vai se acumulando e que vai se fazendo a diferença ao longo do percurso. Eu posso dizer que a escola, a Universidade Aberta do Brasil, é uma outra conquista, né, uma articulação do nosso mandato, a qual nós fomos a Brasília, fizemos contato com o MEC lá em Brasília para trazer a UAB para Bagé, né? Tem um polo da UAB aqui na Olha Negra, muito bagense, inclusive vai para lá, né? E nós conseguimos trazer a UAB aqui para Bagé, para que se amplie ainda mais. Fizemos parceria, Josicar, saindo um pouco da esfera municipal, mas parceria com as universidades, né? Tanto com a Ideal, com a Urcamp, né? Parceria com a Urcamp, agora por último, uma parceria forte com o professor Robert Lane, que é reitor da Unipampa, para que principalmente nesse momento de pandemia possa ser transmitido videoaulas, né, da Unipampa pela TV Câmara, né? O professor Robert Lane nos procurou e a gente fez essa ponte, né, esse elo entre Universidade e Câmara de Vereadores. Enfim, né, a gente sempre que possível é parceiro
das lutas da educação, porque entendemos, né, Oscarino, que é o caminho. Isso que você está tocando nessa questão me pareceu sempre muito importante, e eu não sabia até que ponto se utilizava, do ponto de vista municipal, da administração municipal, digamos, esse intercâmbio com a inteligência, com as universidades. E hoje nós temos várias aqui em Bagé. Tempos atrás, evidentemente, que isso, ainda que fosse intenção de alguém, não havia como. Mas hoje há. Quer dizer, é importante isso. Trazer a universidade para dentro da vida do município, da sociedade. É importante, Joscar, também que as lideranças, né, que os reitores, eles tenham esse entendimento de união. Né? Eu procuro, acho que sempre, né, acho que o ser humano ele tem que buscar isso, é extrair algo bom mesmo de uma situação ruim. Nós estamos vivendo um momento que é complicado, que é de pandemia, né, onde temos mais de 50 mil mortos, né? No Brasil é uma fatalidade, né? A gente lamenta, mas teve algo de bom, se é que pode se dizer, nessa crise global, que é a união de instituições, né? O comportamento das pessoas que a gente viu, né? Que umas se afloraram para o seu egoísmo, mas a maioria delas se afloraram, né? Para ajudar o próximo, para contribuir. Eu acredito que nós temos desafios ainda pela frente. Um grande desafio agora, no meu ponto de vista, é o econômico. Né? Nós tivemos um primeiro desafio, que era o desafio sanitário, que ainda existe, né? Que é do isolamento necessário, mas tem um segundo desafio, que é o econômico, né? Que a gente não sabe sabe que os governos não têm como ajudar o empresário, né? O microempreendedor. Então nós, enquanto instituições, enquanto líderes, nós temos que buscar uma união, né, para sobreviver a esta crise. Né? Eu até agradeço aqui, tem vários amigos que são colaboradores do nosso mandato, Joscar Oscarino, né, que nos ajudam, que contribuem e que não ficaram de braços cruzados, né, mas que nos ajudaram. Tem uma campanha a qual eu tenho o prazer de coordenar, que é a campanha Todos pela Vida, onde foi doado mais de 2 toneladas de alimentos, né, a pessoas que realmente têm uma necessidade, têm vulnerabilidade social. Então a gente fez uma parceria, né, entre um grupo de amigos do nosso mandato, mais o Rotarate, né, junto com o presidente, que é o Eduardo, a Bruna, que é a vice-presidente, e nós conseguimos levar mais de 2 toneladas de alimento às pessoas. Estamos levando ainda aquelas pessoas que realmente precisam, que realmente, Oscarino, tem uma vulnerabilidade social. Né? Tem mais uma ajuda, né, que é uma campanha Sábado Solidário, que é a doação de marmitas, né, nos bairros mais vulneráveis, mais pobres de Bagé. Ou seja, se cada um fizer a sua parte, né, se cada um contribuir da sua forma, da sua maneira, uns contribuem mais, outros menos, né, pelas suas condições, mas se cada um fizer um pouco, eu acredito que a gente pode sair deste momento, né, desta crise global, com a cabeça erguida, né, com o peito aberto e comemorando aí, né, a vitória daqueles que se reinventaram, que deram a volta por cima. Que se a gente vai analisar, né, empreendedores, empresários, funcionários, tantas pessoas que antes estavam no mercado formal e hoje estão numa posição liberal, como profissional liberal, autônomo, ele tem que se reinventar. Né? Muitas vezes ele sai de um garantido, de um certo, para ir para um outro lado que já é mais vulnerável. Então, a sociedade está se reinventando, né, com essa crise. Eu esses dias falava para um amigo, os gestores, Oscarino, estão levando aquele choque, né? Os gestores precisam se reinventar e o nosso país como um todo precisa se reinventar, né? Principalmente na saúde, ou seja, esta pandemia impôs a todos, né, a sociedade, um desafio muito grande, que é o desafio de se manter vivo. E de mais do que isso, sair fortalecido. Claro, lamentando aqueles que perderam seus entes queridos, né, que a gente lamenta, mas são fatalidades e, né, é uma crise em saúde pública,
mas da forma, dentro do possível, a gente poder sair fortalecido, né, deste momento tão difícil e tão complicado. Muito bem, essa aqui, Josicar, vamos vender o nosso peixe aqui, senão o diretor vai nós cobrar essa conta. TV Liberdade Bagé e o Jornal de Bagé, que tem, meu caro vereador, o patrocínio, a ajuda, o auxílio, a colaboração, mas olha aqui, ó, maravilhosa da Onyx Produtora. Se você quer um vídeo, quer fazer um book, quer fazer fotografia, quer promover uma festa, um evento em qualquer lugar, entre ali no Facebook, na página da Onyx Produtora, que você vai ter uma excelência de serviço. TV Liberdade, com a presença e a participação do vereador Mário Augusto Lara Dias. Pois não, Josicar, continuamos? Bom, da fala do Augusto, de repente a gente, porque ficamos meio perplexos diante da condução das coisas, às vezes, e em outros momentos nos enchemos de esperança. Ver esse jovem, menino ainda, colocando as questões, do meu ponto de vista, muito maduras, com muita maturidade. Porque se de um lado se vê no Brasil um lado que defende uma extrema-direita e o outro uma esquerda, até conversamos com o Divaldo outro dia aqui também, colocamos para ele coisas assim. Mas aí, de repente, ouvimos o Augusto, um jovem, falar a respeito disso e nos traz esperança. Tomara que essa ideia prevaleça e que nós não tenhamos ideologicamente setores radicais brigando pela paternidade de uma ou de outra ideia, ou pela culpabilidade de uma ou outra providência que não foi tomada e tal, mas que todos se unissem em torno do mesmo objetivo, que era buscar a saída, a solução para um problema tão sério, tão grave, que o mundo inteiro está atravessando. Nós vimos também, e outro dia a gente citava aqui, grandes conglomerados, banqueiros, se disponibilizando a ajudar com milhões de reais para combater e ajudar as vítimas da pandemia. Tomara que esse sentimento prevaleça, né, Augusto? Tomara, Josicar, e eu acredito que a tendência é prevalecer, né? Eu acredito que também nós temos que cumprir o nosso ciclo na vida, né? A encontrar um objetivo da vida, né? Que algumas pessoas encontram mais cedo, outras mais tarde, mas cumprir o nosso ciclo, né? Lutar a boa luta, né? A boa batalha, travar as boas batalhas, não qualquer batalha, e fazer a nossa parte, né? Eu acredito que isso é fundamental. Cada um leva consigo para a sua vida profissional um pouco daquilo que é, né? Ou bastante daquilo que é. Eu tenho esse perfil de ser mais tranquilo, de olhar para os dois lados, né? Eu acho que nós precisamos olhar para os dois lados até para fazer um melhor julgamento, né? Um melhor juízo das nossas escolhas, não ser nem intolerante para um lado nem para o outro, nem radical para um lado nem radical para outro. Nós estamos, né, cumprindo uma tarefa hoje, né, que é um cargo que eu exerço, um cargo extremamente efêmero, passageiro, né? Eu pretendo de repente fazer mais uma, né, e trilhar um outro caminho, não sei se dentro da vida pública, da política ou fora dela, mas enquanto a gente tiver Oscarino na política, levar, acho que é essa mensagem, né? É fazer e levar a mensagem, é poder fazer a nossa parte, né, que no meu ponto de vista vai até além do que a nossa função exige, né, que é o legislar, é o fiscalizar as obras, fiscalizar o executivo, mas a gente vai fazendo além, né, porque não tem como não fazer além. As pessoas têm necessidades, os setores têm necessidade, os nossos bairros têm necessidades, e as pessoas, quem que elas têm mais próximo delas? É o vereador, né? Qual é o político que está mais próximo das pessoas, que as pessoas têm mais acesso? É o vereador. Então, enquanto eu estiver na vereança, enquanto for um representante, né, da minha comunidade na Câmara de Vereadores, a gente vai sempre procurar
levar essa linha que é uma linha de construção, né? Isso eu dizia muitas vezes até para a oposição, né? Principalmente nos primeiros anos do meu mandato, que é de não obstruir aquilo que é bom para a cidade, né? As coisas que são boas para a cidade a gente tem que construir junto, né? E como bem falou o Josicar, não tem pai, não tem mãe, né? Todos são colaboradores, né? Todos aqueles que cuidam, que zelam, são o pai e são a mãe, né? Então, é fundamental, eu acredito, a gente levar, principalmente nesse momento, Oscarino, que é um momento de tanta intolerância, principalmente nesse momento, levar a mensagem da união. Nosso país, saindo um pouco do rincão, né? Falando um pouco do país, um pouco menos da nossa cidade, mas em país, e esse é um ano de eleição, é importante falar isso, nosso país ele só vai crescer no momento que não houver a divisão, que não houver uma divisão que vem se arrastando por muitos e muitos anos, que é aquele racha bem no meio, que nos impede de ter um sonho em comum. Esses dias eu estava lendo um livro, Josicar, de um líder americano, e me chamava a atenção que várias vezes naquele livro eles relatam, eles falam no sonho americano, né? Um sonho americano, no sonho americano. Eu digo, isso é tão lindo de ler, de ouvir, né? E nós precisamos ter esse sonho, né? Não um sonho de governo A e de governo B, mas um sonho brasileiro, né? Um sonho do nosso país ser aquele país alegre, né? Ser o país do desenvolvimento, né? Ser o país de um povo feliz, que tem uma educação, né? Que dê acesso aos mais pobres, né? Aqueles mais vulneráveis, que tenha uma saúde, que dê acesso, né? E que não deixe aqueles que são pobres morrerem, né? Na fila, mas que possam ter os mesmos acessos. Enfim, tem as utopias, como tu fala, Oscarino, né? E a vida, eu acho que sem utopia seria uma tristeza, né, daquelas, e a gente precisa ter as utopias, precisa acreditar em algumas coisas, né, e buscar lutar, né, para que o nosso dia a dia seja melhor. Eu acho que a grande função de um funcionário público ou de uma figura pública é essa, né, é procurar fazer com que a vida das pessoas a cada dia se torne melhor, né? Então acho que essa é uma das grandes missões. Josicar, eu quero me aliar à tua observação com relação ao desempenho no discurso, na fala do vereador. Eu acompanhei algumas vezes lá na Câmara, realmente. E que pena, vereador. Uma outra vez, já faz algum tempo, eu ouvi um debate, né, um velho e dois jovens e um jornalista, e ele dizia, no Brasil está faltando pensador. Eu acho que realmente as pessoas têm que começar a pensar. Mas, sendo objetivo e prático, nós sabemos que, infelizmente, as coisas aqui não acontecem. Esse momento de pandemia, o senhor relatou bem, há uma tendência à solidariedade, né? O ser humano parece que é um pouco mais solidário, mais preocupado com o seu irmão, com o seu vizinho, com o seu próximo. E, infelizmente, tem um contingente enorme, por isso que às vezes eu vejo isso que realmente é bom e é legal que o senhor fale, mas parece ser utópico. Agora mesmo, durante a pandemia, a gente está vendo os absurdos de determinados governos que estão recebendo recursos federais ou estaduais, seja lá de que for a natureza, e estão aplicando mal, está havendo desvio. É uma pena. Tomara que realmente esses passem e continue aqueles que têm bons pensamentos como o senhor. Mas eu vou fazer uma pergunta assim, bem objetiva assim, e curtinha, porque o Josicar já tem engatilhado aqui uma pergunta, e essa vem quente para o senhor. A minha não, é levezinha. A Câmara de Vereadores, ela tem duas vertentes básicas, né? Duas premissas básicas, duas funções fundamentais: legislar e fiscalizar. Nós sabemos que o vereador tem um poder de legislar bastante limitado, né? Porque ele não detém o orçamento na mão, né? O senhor tem legislado bastante. Mas, na sua concepção, o senhor é um vereador que fala e a gente acredita no que o senhor está falando. A Câmara de Vereadores está exercitando a função fiscalizadora na sua plenitude?
Sabe, Oscarino, que tem um mecanismo chamado redes sociais, que inclusive é um mecanismo que as pessoas estão nos acompanhando agora, e com esse mecanismo as coisas se tornaram mais transparentes perto do que era, por exemplo, há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás era mais difícil de acompanhar um governante, ou principalmente um parlamentar. Era mais fácil de se esconder, vamos falar assim, né, às claras. Agora, hoje, com as redes sociais, com acesso, mesmo aquele público, e que tu acompanha bem, tu sabe como é que é, um público muito restrito que acompanha a Câmara de Vereadores, é mais ali assessoria, né, uma ou outra liderança comunitária que vai nas sessões, mas a maioria das pessoas tem redes sociais, né, seja o Facebook, seja o Instagram, né, pelo próprio WhatsApp, e elas acompanham mais. Acompanhando mais, né, nós que somos entes públicos, a gente está sujeito ao julgamento todos os dias, né, aquele juízo das pessoas, não, isso está certo, isso está errado, e a gente é muito criticado, né, em algumas situações, né, algumas que eu acho que até é certa, outras que eu acho que são precipitadas, mas com isso fez com que o próprio agente público, o vereador, falando nesse caso de vereador, ele tenha consigo uma obrigação maior, demonstrar o dia a dia dele, demonstrar o que ele está fazendo. Eu digo uma coisa, Oscarino, que cada um se empenha conforme a sua paixão, né? Não tem tempo ruim para quem ama o que faz. Não tem tempo ruim. Cada um se empenha conforme a sua paixão. Eu acredito que tem muitos vereadores ali que são aqueles vereadores que saíram de um segmento, saíram de um bairro, né, e que cumprem com o seu papel, né, cada um dentro das suas esferas, mas cumprem o seu papel. E tem outros que têm um cuidado menor em fazer isso, né? Sem falar também, Oscarino, que cada um tem uma maneira de fazer, né? Tem pessoas que fazem uma cobrança na tribuna, uma cobrança mais agressiva. Tem outras que fazem uma cobrança dentro do gabinete, falando para o secretário, falando para o prefeito, isso aqui eu não concordo, acho que esse caminho tem que ser diferente, isso daqui eu não aceito, sabe? Então, tem várias formas de fiscalizar. O fiscalizar não é necessariamente apontar o dedo para aquilo que está errado e fazer uma bela oratória dentro da Câmara de Vereadores, na tribuna, e se declarar contra aquilo. Não, muitas vezes o fiscalizar está nos bastidores, está onde as redes sociais não mostram, está onde muitas vezes as pessoas não veem, que é o seguinte, é dentro do gabinete, é com quem tem a caneta na mão, é com quem tem a autonomia de fazer as coisas, né? Eu, enquanto parlamentar, eu te digo assim, tem desejos meus que ainda a gente não conseguiu concretizar. Eu vou te falar um aqui abertamente, que é o reescalonamento. Aí tu vai me dizer, pois é, Augusto, mas por que tu não fala em todas as sessões na Câmara? O que é o reescalonamento para o pessoal que está em casa entender? Nós sabemos. O reescalonamento, ou seja, é revisar o salário base do funcionário público, né? Conseguir valorizar. Tem o nível 1, por exemplo, que o salário base não chega a R$470. Ou seja, o salário base do nível 1 não chega a R$470. O reescalonamento é dentro, por exemplo, do nível 1, desses 470, valorizar, para que ele aumente, né, uma porcentagem X, né, para que fique lá, um exemplo, em R$600, R$700. Né? Hoje, o nível base é esse, 465, e tem os complementos que chegam ao salário mínimo. Então, voltando à pauta, Joscar, eu luto muito pelo reescalonamento. Nesse momento ainda, né, nós, enquanto governo, não conseguimos aplicar da forma que queríamos o reescalonamento, mas não porque não quiséssemos, Joscar. Hoje nós enfrentamos, assim, como muitas prefeituras, né, no nosso país enfrenta, que é uma dificuldade econômica. Sim. Tu pega municípios vizinhos aqui a 200 quilômetros daqui, como Pelotas, que pagam os seus funcionários parcelados. Bom, Bagé, quantos exemplos tem? Quem é funcionário público do Estado recebe parcelado.
Oscarino. Né? Hoje nós temos uma dívida que só em precatórios é R$700 mil ao mês. O governo anterior pagava R$50 mil. Então, assim, tem desejos que a gente tem, né, e que a gente luta, até porque eu tenho um eleitorado muito grande, né, que é da parte dos funcionários públicos. Eles me pedem: Augusto, levanta essa voz por nós, defende lá o reescalonamento com o prefeito para nós. E eu defendo, só que eu tenho a minha forma de defender. Eu não vou para a tribuna atacar, porque eu sei a situação financeira que o nosso município se encontra. Eu sei que os municípios e os estados, a maioria dos estados da nossa federação, né, passa por um momento financeiro muito crítico, e agora muito mais imposto pela pandemia. Então, a gente procura levantar uma pauta e defender dentro da realidade. Para mim, enquanto político, seria fácil ir para a tribuna, fazer um discurso inflamado, né, numa hipótese atacar o governo ou os governos, por que não fizeram um reescalonamento justo? Mas eu vou para dentro do gabinete, eu falo com o secretário de Finanças, eu falo com o prefeito, eu procuro absorver a realidade do nosso município para entender se é possível nesse momento, se não é. Né? Não me adianta, enquanto parlamentar, eu lutar por um reescalonamento, aí ter lá um aumento X e dali a pouco o município não conseguir arcar com salário em dia, ter que parcelar salário, como está o Estado e como está diversos municípios. Então, assim, Oscarino, não sei se te respondi, mas há maneiras de cobrar. Né? Eu acredito que a maneira que o vereador Augusto Lara vem fiscalizando, vem cobrando, tem dado certo. Né? E respeito à maneira dos demais vereadores, cada um deles tem a sua autonomia, estão dentro da sua alçada para cobrar da maneira que devem e fiscalizar da maneira que acham melhor. Tem uma pergunta, e até eu vou pedir para que o vereador possa não se estender, porque o Josicar tem algumas perguntas importantes, mas eu tenho que fazer em respeito à nossa audiência. E eu acho que até nem seria para o senhor essa pergunta, mas eu vou fazê-la, afinal de contas estão nos pedindo. É que, na verdade, quando assumiu o prefeito Divaldo, em 2017, ele fez uma revisão, né, na estrutura administrativa, com extinção de alguns cargos, criação de outros cargos, e ao longo desse período, isso era uma das perguntas que até tinha um efeito lá, que pudesse ser feito pelo prefeito naquela oportunidade, que nós não tivemos tempo porque estava espichado o assunto aqui e a assessoria do prefeito estava cobrando toda hora, está na hora, e ficou para trás. Ao longo desse período de quase 4 anos da administração de Divaldo Lara, houve uma série de alterações na legislação do servidor público, inclusive com alguns, eu vou dizer assim, alguns apêndices que foram inseridos na legislação, que estabeleceu determinadas vantagens incorporadoras no salário, porque antes o FG, por exemplo, ele incorporava com 5 anos consecutivos ou 10 alternados. E ao longo desse período, algumas situações passou a ser anual. Aí o servidor, aquele que não teve aquela oportunidade sim, proporcional à razão de 20% a cada ano, que não teve oportunidade nunca de poder incorporar, porque ele teve 4 anos lá atrás, né? Depois mudou a administração, ele cortou o FG, não teve. E ele faz essa pergunta: o senhor não acha que isto constitui, na opinião do servidor, uma injustiça com relação ao quadro geral? Oscarino, tanto por parte do Executivo quanto por parte do Legislativo, tem acertos e tem erros. Né? Hoje nós enfrentamos, no meu ponto de vista, essa é uma visão particular minha, uma dificuldade, por exemplo, de mexer no reescalonamento e de valorizar mais, principalmente aqueles que ganham menos, né? Valorizar mais através do seu salário, do seu piso, porque nós temos uma máquina pública inchada. Isso nos últimos anos, não só em Bagé, em outras cidades também, se tem uma máquina pública muito inchada. Isso é que nem uma empresa, né? Suponhamos aí uma loja de roupas, que teria a capacidade de contratar 2 funcionários, um caixa e um vendedor, e ela contrata 10 funcionários. Como é que fica a valorização desses funcionários? Aliás, como é que fica com a vida financeira, com a saúde financeira dessa loja? Um restaurante, qualquer empresa, que a capacidade de contratação seja 10 pessoas
e aí o administrador ele entende que tem que dobrar o número de pessoas, ele de 10 ele passa para 20. Como é que fica a saúde financeira? Né? Então, eu penso que é um desafio, Oscarino, inclusive para os próximos anos, dos vereadores, mas principalmente do gestor público, mas daqueles vereadores que são responsáveis pela sua cidade, que é de olhar para dentro, né? Olhar para a nossa máquina pública, para olhar para a prefeitura de Bagé e poder fazer um estudo muito minucioso, né? Para otimizar e para tornar mais eficaz e de forma mais valorizada, né? O nosso quadro funcional. Nós temos muitos funcionários bons, né? A gente sabe que muitas vezes o funcionário público tem aquela fama, funcionário... Não, tem muito funcionário bom. Eu digo que a maioria dos funcionários públicos de Bagé são comprometidos, trabalham, né? Eles fazem valer o seu salário, muitas vezes até mais. Então, Bagé tem quadros bons. Só que é um desafio que a economia impõe, né? Aos próximos líderes políticos, vereadores e prefeito, né, vice-prefeito, secretário, que é olhar para dentro da máquina pública, Oscarino, e ver as mudanças que serão necessárias fazer, né, para que haja aí uma saúde econômica no nosso município. Né? Hoje nós sabemos que aí, até por lei federal, já é proibido a incorporação, né? Tem uma série de medidas que vêm sendo adotadas aí, ou a nível federal, até a nível municipal, para que se haja uma economia, como tu bem falou, o prefeito logo que entrou fez isso também, secretaria, se eu não me engano, tinha 18, 19 secretarias, você passou para 12, né? Enfim, uma série de medidas se tomou para que se houvesse uma economia, mas mesmo assim, né, hoje se tem ainda uma conta muito alta, principalmente, né, em precatórios, que são aquelas transitadas em julgado, né, que funcionários públicos tiveram seu direito obtido pela justiça e que agora a justiça obriga o município a pagar, e são R$700 mil ao mês. Ou seja, um dos principais problemas da nossa cidade é a questão das vias públicas, das ruas. Aí imagina se nos cofres livres da prefeitura nós tivéssemos, Joscar, R$700 mil ao mês para investir em pavimentação. Hoje nós não temos. Então, a máquina pública hoje, não só em Bagé, mas no geral, olha o Estado, né? Ela está muito engessada. E mesmo assim, aqui nós temos o que comemorar, que é através de conquista, né? De algumas obras, algumas históricas, como o anel rodoviário, né? Tem o anel rodoviário, tem a Doutor Pena, tem a Átila Taborda lá, que quem passa pela Átila Taborda sabe como era e como hoje é, né? Tem a entrada da Estande, que eu estive lá no bairro da Estande essa semana, visitando junto com o prefeito Divaldo lá, né? E a entrada da Estande, acho que nos próximos 90 dias aí já vai estar toda asfaltada. Então, se está conseguindo fazer, né, muitas coisas, apesar do engessamento econômico, né? Mas é claro que muitos desafios ainda a gente tem pela frente. Um particular que eu te digo que puxo para mim e que eu vou fazer a provocação disso ainda esse ano e nos próximos anos é do reescalonamento, como eu te falei. Mas hoje nós temos muito o que comemorar, né? Hoje, principalmente pelo número de obras que se fazem em Bagé, né, e pelo número de conquistas que a gente consegue obter. Tu pega assim na saúde, eu falei em asfalto, né, quase 40 quilômetros de asfalto em 3 anos. Mas vamos pegar na saúde. Na saúde nós temos toda uma frota de veículos e ambulâncias 0 quilômetros, novas, né? Então, isso é qualidade ao serviço público. É qualidade tanto para o funcionário público que vai andar num carro novo, para sua segurança, né? É uma pessoa que está ali, é um chefe de família que está ali, e que está impondo em risco a sua vida, mas para o usuário da saúde pública também, que são os bagienses, né? Hoje nós temos uma frota de veículos da saúde novos, tem uma frota nova de ônibus chegando na educação, temos uma casa de hospedagem, Oscarino, não sei se tu e o Joscar conhecem, foram lá na casa de hospedagem, mas se não foram, em Porto Alegre,
né, se não for um dia, eu convido vocês a irem, de repente de nós ir até ir juntos. É extremamente lindo, e o serviço que presta a Casa de Hospedagem em Porto Alegre é referência no estado. Então, assim, nós temos conquistas. É óbvio que temos muitos desafios e temos muito ainda o que fazer. Muito bem, vereador. Nós vamos ter que passar para o Josicar fazer as indagações finais, porque estamos correndo contra o tempo e daqui um pouquinho o diretor vai nos despionar. Josicar, para fazer as indagações finais, que eu sei que tu tinhas engatilhado uma pergunta bombástica aqui para o vereador. Pode fazer. Que coisa, não? Nada de bombástico, simplesmente o Augusto concorreu, se elegeu vereador observando uma sistemática, uma legislação eleitoral, agora muda. Algumas modificações aí, e a questão eleitoral, claro que preocupa, financiamento de campanha, essas coisas todas. Claro que pela legislação eleitoral ninguém é candidato ainda, são todos pré-candidatos, né? Mesmo os que estão no exercício do mandato são pré-candidatos. Mas, diante dessa nova realidade que se propõe, que propõe a legislação, como é que você vê e que dificuldades, se é que entende, que elas existam, quais seriam, ou facilidades também, se existem? Mas, vou perguntar, o senhor é pré-candidato? Eu estou à disposição, né, Oscarino? Eu estou à disposição. Por isso que eu disse que o vereador é um candidato natural. O Nivaldo avisou, o senhor está à disposição do partido. Pois não, vereador. Eu estou à disposição, a gente entende que está fazendo um bom trabalho, que vai ser avaliado nas urnas, obviamente, né? Se houver essa candidatura, que eu acredito que sim. Mas a gente vem fazendo um trabalho, eu acredito que tem mais coisas a fazer, como eu falei, é um ciclo. Oscarino, é um ciclo, né? Eu estou no meu primeiro mandato de vereador, eu pretendo, as minhas ideias pessoais, a minha intenção pessoal é fazer mais um mandato e encerrar o meu ciclo como vereador. Eu estou cursando a faculdade de Direito, né? Eu pretendo também advogar futuramente e pretendo também encarar novos desafios na minha vida futuramente, se assim Deus entender que for, né, para o meu caminho. Esse sangue é forte, hein? Não, mas a gente vem trabalhando e vem colocando, né, o nosso nome à disposição, Oscarino. Não é o sonho do político profissional. É claro que uma eleição, o político ele passa a cada 4 anos por um concurso extremamente difícil, né, que é o concurso popular, que talvez seja o mais difícil. Tem aquele concurso que tu domina a matéria, tu estuda e tu vai, né? Tu te aplica e vai, e tem o concurso popular. Que depende do... depende do eleitor, daquelas pessoas que são, né? Que é o juiz que vai decidir, esse fica, esse não fica. Claro que no nosso sistema, eu acho um pouco ultrapassado, Josicar, o nosso sistema eleitoral. Né? Porque o nosso sistema eleitoral não necessariamente aquele que tem voto entra, e não necessariamente também aquele que não tem voto fica de fora. Né? Às vezes tem deputados aí que pega lá, vamos pegar um caso bem de fora, tá? Mas de dentro do país. Enéas Carneiro. O Enéas, o Tiririca. Não, o Enéas elegeu vários. Sim, o Enéas fez uma votação, um cara extremamente inteligente, mas fez uma votação absurda. E levou E levou quantos com ele, né? Que talvez não tivesse um comprometimento político. O Tiririca, a mesma coisa, né? Não falando na pessoa, falando no exemplo, né? Que fez um caminhão de voto lá, e dali a pouco leva outras pessoas que não têm um compromisso, né? Nem com uma camada social, e nem um compromisso com a sociedade, né, de levar uma boa representação ao parlamento. Então, assim, o nosso sistema eleitoral ele precisa mudar, ele precisa ser trabalhado, né, ser mais justo para que o voto das pessoas possa valer. Eu te dou um exemplo dentro de casa, Oscarino. Minha mãe, né, que em 2004 foi a mais votada na história de Bagé, né, e não entrou por coeficiente eleitoral. Outras pessoas que fizeram 1/3 da votação dela entraram. Né? Então não é justo, não tem equidade. Né? O nosso sistema
eleitoral, ele precisa ser melhor estudado e trabalhado. Essa é uma questão. A minha questão é um ciclo que eu estou cumprindo, como falei, tenho meu projeto pessoal também, estou estudando, quero exercer a minha profissão enquanto advogado, e enquanto as pessoas entenderem, né, que o vereador Augusto Lara serve para representá-las, eu quero estar na frente, quero estar lutando por aquilo que eu acredito, e quero eu levar as minhas ideias para a política e não ser contaminado com tantas coisas e exemplos ruins que a política tem. Né? Porque tem pessoas que apenas se embriagam com o poder, chegam lá e se embriagam. Eu acho que é uma coisa que a gente não pode deixar. Né? Porque os cargos passam, hoje eu estou vereador, amanhã posso não estar, mas a vida continua. Eu quero que a minha filha me olhe com um olhar de admiração, eu quero que os meus amigos sigam gostando de mim, eu quero poder orgulhar a minha família e as pessoas que acreditam em mim. Josicar, eu sei que tu tinhas, como um bom perguntador, tem tantos anos de rádio lá, entrevistando nos estúdios e fora. O Josicar começou... Não, mas eu estou satisfeito. O Josicar começou como repórter de rua, você não era nascido. Eu sei, meu amigo de longas datas, e eu sei que o trabalho dele é esse. E o repórter, ele gosta de perquirir, ele persegue, e tem sempre. Lamentavelmente, nós não vamos poder aproveitar mais um pouco do Josicar aqui, porque nós estamos avançando no horário e nós temos realmente compromisso. O Nivaldo já se levantou porque está te chamando para outro compromisso. Tá. E da próxima vez nós vamos, meu diretor, deixar a assessoria pelo lado de fora do estúdio. A outra vez aconteceu. Não, eles ficam aqui fustigando aqui, o senhor tem compromisso. Tem sessão da Câmara. Para as suas considerações finais, vereador, nós gostaríamos de realmente aproveitá-lo mais. Quando o papo é gostoso, a gente gostaria que o diretor nos desse 2 horas, né? Mas vamos ter que fazer um encaminhamento final desta feliz oportunidade que nós tivemos aqui de entrevistar o vereador Mário Augusto Lara Dias. Isso aí, meu amigo Oscarino, é um prazer, né? Mais uma vez, reitero a minha satisfação de estar aqui no programa, com o Eberson, né, que eu escuto volta e meia, até já faz um tempinho que eu não te escuto tocar um violão, Eberson, né, nos louvores, que eu sei que canta muito bem. O senhor sintoniza, o senhor sintonize pelo Facebook a TV Gospel. Tá. É isso, diretor? TV Gospel Bagé. Sintonize um dia que o senhor tiver a oportunidade, que o senhor vai encontrar então, realmente louvores maravilhosos. É bom, né? Porque o louvor, ele... É verdade. Na hora do descanso, o senhor sintoniza... Não é à toa que Salomão, ele tinha Davi ali que tocava harpa para ele, e o rei Salomão, então... Saul, o rei Saul, desculpa. O rei Saul, então, ele se aliviava assim, né, daqueles momentos tormentos, né, que muitas vezes os reis passam. Então o louvor, ele tem isso, ele nos limpa, ele reanima a alma, ele traz mais luz, né, é luzeiro para a alma. Então o louvor é eterno. Então, meu amigo Eberson, muito obrigado, tá, pelo convite também teu, da Fernanda, aqui do Oscarino, que eu te admiro, embora não tenha vivido, Oscarino, né, no teu tempo, quando tu era parlamentar, mas a tua fama, ela vai na frente. Todo mundo que fala no Oscarino, né, diz que foi um grande tribuno, um grande vereador. Ainda bem que eu tenho 3 amigos que te falaram isso. Tem as pessoas que falam, Josicar, que também tem um baita coração, uma pessoa generosa, um homem do bem, que está sempre levando, né, uma boa mensagem, assim, mensagem de esperança, né. Acho que quando a gente fala em Deus, a gente fala em esperança. E esperança é o que a gente precisa para a alma, para ter dias felizes. Ao Kainan, que está conosco aqui também, dando suporte na técnica, a minha assessoria, que é responsável aí por boa parte daquilo que a gente faz, né? As pessoas que me aguentam e que me auxiliam, me ajudam também nessa caminhada. E a todos vocês, né, os telespectadores da TV Liberdade Bagé, muito bom estar aqui. Vou aceitar os próximos convites, né? Claro, se estiver dentro dos prazos que a lei eleitoral nos permite, mas é muito bom bater um papo com vocês. E para as pessoas eu digo, tenham sempre esperança, tenham fé na vida, né? Tenham fé em Deus. Tem aquela música, né? Tente outra vez, né? E a gente sabe que tem muita gente que está passando por um momento difícil, mas pedimos que elas sempre tenham a sua cabeça erguida e não desistam
né? E tenho certeza que Deus sempre abençoa no momento e na hora certa todas aquelas pessoas que suplicam o seu nome. Então, que Deus nos abençoe. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de ter, de alguma forma, participado com vocês aqui. Muito obrigado, vereador. Pois não? Debate, com certeza vai ter oportunidade para o senhor entrar aqui num debate político que o Josicar vai estar intermediando, o senhor vai ver. Opa, vai sair faísca. Josicar, vai ser bom. Um abraço, querido, muito obrigado. E antes de nos despedirmos de você, minha amada audiência, parece que nós estávamos sintonizados em termos de pensamento com relação a verdades e desistência. Porque eu trouxe um pensamento aqui para deixar aos nossos telespectadores. Estava eu correndo em círculos, mas de agora tudo será diferente. Não por ser apenas um novo dia, e sim por eu ter renascido. A minha nova versão não carrega verdades absolutas ou desiste após uma tentativa frustrada. Ela apenas vive um dia de cada vez, carregando a resiliência, ou seja, a capacidade de se adaptar às mudanças, no bolso direito e a paciência no bolso esquerdo. Finalmente, me sinto vivo, principalmente por crer que Deus existe. Por isso, estou vivo. Um grande abraço, muito obrigado a você, meu caro telespectador, e até a próxima, se Deus quiser, e Ele vai querer. Até logo!